Quantas vezes você já entrou no TikTok ou no Instagram e se deparou com vídeos como o que come um dia, como ter a barriga chapada em 2 semanas ou ainda quais são as calorias dos alimentos mais comuns que consumimos no dia a dia? Oi, meu nome é Júlia Graciano e eu terminei o ensino médio ano passado no Colégio Santa Maria, aqui na Zona Sul de São Paulo. Percebendo o impacto das redes sociais nos hábitos alimentares e percepção de padrão de beleza pelos jovens e até por mim mesma, decidi conduzir uma pesquisa a qual chamei de A Tentativa de Ser Mais Saudável, Obsessão Estética ou Consciência e Mudança de Estilo de Vida, e que tem como orientadora a coordenadora do terceiro ano do Colégio Santa Maria, Adriana Freitas. Principalmente com a pandemia, mais e mais adolescentes se renderam ao TikTok ou à nova interface do Instagram chamada de Reels. Embora a ideia desses aplicativos seja apresentar vídeos curtos, prometendo assim uma completa imersão ao usuário, pouco a pouco a interface vai moldando a sua For You page, de acordo com seus gostos e hobbies. Isso, além de nos fazer pensar sobre os limites da privacidade e a influência das redes sociais, é extremamente perigoso, visto que curtir um determinado post pode resultar no bombardeamento de diversos posts e vídeos sobre o mesmo tema. Ao curtir uma receita, por exemplo, ou até mesmo o vídeo de uma pessoa mostrando o que ela come em seu dia, acaba influenciando o algoritmo e deixando o usuário preso em conteúdos que simplesmente propagam padrões de beleza irreais e que indiretamente acabam encorajando transtornos alimentares. Mas vamos entender um pouco melhor o problema? Simone é uma adolescente de 16 anos. Como forma de se manter informada das trends do momento e de achar uma forma fácil de se distrair, decidiu baixar o aplicativo TikTok. Os meses foram passando e vídeos de pessoas mostrando o que comem durante o seu dia ou de pessoas brincando que comem gelo antes de vestir uma roupa mais justa se tornam cada vez mais frequentes. Com isso, Simone vem evitando se olhar no espelho, já que só consegue ver suas imperfeições. Sua pele não é perfeita como a das pessoas nas redes sociais. Suas coxas são muito grossas, sua axila quase nunca está totalmente depilada. Enfim, nada está correto. Então Simone começa a sentir a necessidade de se enquadrar no padrão estético da sociedade. Para isso, ela começa a pesquisar dietas online, pula refeições, fica cada vez mais ansiosa e insatisfeita consigo mesma. Embora essa seja a história de Simone, segundo dados divulgados pela OMS, em 2021, cerca de 4,7% de brasileiros compartilham o mesmo sentimento. Com isso, trata-se de uma problemática que afeta 2,6% da população mundial, ou seja, 182 mil pessoas. Por isso, é de extrema importância que estude-se e combata-se a busca por padrões de beleza inatingíveis, ainda mais quando isso está relacionado com a busca pela vida saudável. Visto que vídeos como o que eu como um dia vêm se tornando cada vez mais populares, é necessário conscientizar os jovens para que eles não se comparem e relacionem exercício físico e alimentação real como essenciais para ser magro ou até mesmo saudável. Embora a situação de Simone seja mais comum do que se pensa, a presente pesquisa vai muito além. A partir de questionários online e semi-abertos, não busca-se entender apenas o impacto das mídias sociais na relação com o corpo e com a comida, mas também compreender o porquê indivíduos do gênero feminino são os mais afetados e até como diferentes classes sociais respondem à existência de transtornos alimentares. Portanto, a presente pesquisa visa entender as raízes e impactos da cultura da dieta que afetam indivíduos de diversas idades, mas que vêm sendo cada vez mais potencializadas através de plataformas virtuais como Instagram, Twitter e TikTok. Para que isso fosse objetivado, a criação de um questionário online e a possibilidade de ser entrevistado foram essenciais, contando assim com perguntas simples, como você já tentou se adequar a alguma dieta vista online ou já se comparou com o que outras pessoas comem em seu dia a dia? Até questionamentos mais complexos, como você já chegou a se privar de determinado alimento por já ter consumido as calorias que você, sem acompanhamento profissional, julgou como necessárias para alcançar seu corpo ideal? Em aspas, obviamente. Ademais, a pesquisa, com base nos dados obtidos, vem buscando entender a linha tênue entre adquirir uma vida teoricamente mais saudável como forma de cuidar do seu corpo e mente ou apenas como uma forma de justificar ações extremas pautadas no que é visto nas redes sociais. Mas agora que você já entendeu a dimensão do problema e o objetivo dessa pesquisa, vem entender como as entrevistas foram realizadas. A primeira informação essencial é que a pesquisa qualitativa realizada teve como principal pilar o fato de entender que os mais afetados pelos transtornos alimentares são, na verdade, os jovens. Através de estudos feitos pela OMS, é indubitável que os jovens são as maiores vítimas das redes sociais. Portanto, a pesquisa tem como público-alvo os alunos do ensino médio do Colégio Santa Maria, limitando assim que o formulário online
disponível possa ser preenchida apenas através do e-mail institucional. Essa medida, embora restritiva, foi essencial, já que limitou nossa esfera de estudo e garantiu que pudéssemos contatar as pessoas para a entrevista do jeito mais pessoal possível. Portanto, a coleta de dados ocorreu através de planilhas e gráficos, sendo todos os dados apresentados de forma lúdica e em porcentagem. Em relação às entrevistas, tomou-se o cuidado para que fossem conduzidas da maneira mais pessoal possível, podendo elas serem presenciais ou online, dependendo assim do conforto e da disponibilidade do entrevistado. Um método extremamente eficiente utilizado nas entrevistas foi gravá-las a partir da autorização do entrevistado, evitando assim que o entrevistador tivesse que anotar a linearidade da conversa em um bloco de papel. O objetivo dessa ação foi justamente deixar o entrevistado mais à vontade e que não se sentisse pressionado ou ansioso pela situação se parecer com um interrogatório. Visto que transtornos alimentares são vistos pela sociedade como uma fraqueza ou algo que deve ser escondido ou motivo de vergonha, o fato do entrevistador conduzir a entrevista de forma a valorizar a individualidade do entrevistado é essencial. Além disso, as entrevistas contaram com questões semi-estruturadas, possibilitando assim uma maior liberdade da conversa fluir, dependendo dos rumos que as respostas levaram. Por isso, a ordem básica das perguntas foram cuidadosamente planejadas, de forma que o jovem pudesse refletir sobre sua relação com a comida e com o corpo, desbloqueando assim possíveis negligências e principalmente com o intuito de fazer o próprio jovem perceber que alguns comportamentos antes entendidos como normais são na verdade prejudiciais para a saúde. Outro método utilizado para que as entrevistas fossem mais pessoais e livres de julgamento foi o fato de elas serem conduzidas em ambientes despojados da escola, como jardins e quiosques, visto que as salas de aula geralmente remetem as pessoas às expectativas da sociedade e o padrão usual das coisas. Por último, quando se trata dos métodos utilizados, imagens e prints de postagens como antes e depois do Photoshop foram usadas, visando entender a reação das pessoas ao baterem de frente com o que é considerado como imperfeições humanas. Já em relação ao cronograma, foi disponibilizado um mês para que os alunos que se sentissem confortáveis pudessem preencher o formulário, sendo que os 5 meses seguintes foram utilizados para conduzir entrevistas, visando que o processo fosse feito da forma mais cuidadosa possível e não se tornasse algo automático e rotineiro. É importante ressaltar que as entrevistas não tinham tempo máximo ou mínimo, sendo o maior objetivo estimular a conversa natural entre o entrevistado e o entrevistador, podendo durar de acordo com o que surgisse na conversa. Por fim, a principal variável envolvida foi o fato de que pessoas do gênero feminino tendem a terem maiores chances de desenvolverem transtornos alimentares ao almejarem por corpos perfeitos. Entretanto, embora em segundo plano, outra variável considerada foram as diferentes condições socioeconômicas entre bolsistas e alunos pagantes, principalmente visando melhor explorar o tópico de como a família responde à existência de transtornos alimentares. Diante de tudo isso, espera-se concluir que os jovens são extremamente afetados pelas mídias sociais, sendo vídeos como os que prometem dietas milagrosas ou que instigam a baixa autoestima e a perda da individualidade um grande agravador para que os jovens acreditem que ser saudável é sinônimo de comer pouco e de se privar. Com isso, os resultados esperados e já parcialmente obtidos através das primeiras entrevistas é que a linha tênue entre vídeos motivacionais e aqueles que não possuem embasamento profissional afetam grande parte dos jovens, inclusive incentivando-os a desenvolver transtornos alimentares. Portanto, a solução é incentivar a vida saudável entre os jovens baseada no interesse genuíno e na paixão. Ao invés do exercício e da boa alimentação serem vistos como o caminho para se ter o corpo perfeito, é necessário que haja uma mudança nessa mentalidade, mostrando aos jovens que a chave para se ter uma vida saudável é saber ter equilíbrio e prazer pelo processo. Com isso, é indubitável que os jovens sejam conscientizados de que conteúdos online não devem ser usados como base nem regra para a mudança de hábitos, reforçando assim o perigo da comparação e incentivando a criticidade. A melhor maneira de implantar a solução seria incluir aulas de nutrição ou cuidados físicos na base curricular nacional, oferecendo assim conhecimento embasado e verdadeiro sobre a vida saudável e que possa ser adaptado à necessidade de cada ser humano. Ademais, é necessário criar campanhas de conscientização sobre os impactos da mídia social, além de desconstruir o padrão estético-social dia após dia através da representatividade e da valorização da vulnerabilidade.
Para finalizar, é essencial falarmos sobre os resultados obtidos. Das 353 respostas obtidas pelo formulário e a partir das 278 entrevistas conduzidas, foi possível estimar que 91% dos usuários que tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, em que dietas extremas são exaltadas, incentivando assim a comparação e a baixa autoestima, tentaram implantar dietas que encontraram online. Além disso, 69% dos usuários acabaram desenvolvendo algum tipo de transtorno alimentar e 98% alegaram que seu maior objetivo com esses vídeos era se adequar ao padrão estético e não necessariamente se tornar mais saudável. Além disso, é válido mencionar que no futuro pretende-se expandir o público-alvo da pesquisa não só em relação à maior variedade de idade, mas também fora dos limites do Colégio Santa Maria.